Se você sente que limpa todos os dias, mas sua casa nunca parece realmente impecável, deixe-me dizer uma coisa. Você não está limpando mal, só está faltando os truques certos. E não qualquer truque, mas os usados pelos melhores hotéis japoneses, onde a limpeza não é apenas uma tarefa, é uma filosofia. No Japão, a limpeza é algo sagrado. Não se trata apenas de eliminar a poeira ou passar um pano. É um processo meticuloso baseado na eficiência, na precisão e na disciplina. Não é por acaso que os hotéis japoneses são reconhecidos em todo o mundo pela sua impecabilidade. Quartos onde cada canto brilha, banheiros sem uma única mancha de umidade e pisos que parecem como se ninguém os tivesse pisado antes. Não é magia, é método. O curioso é que muitas pessoas passam horas limpando sem alcançar esse nível de limpeza. Já aconteceu com você? Você varre, passa o pano, limpa os móveis, mas em poucas horas tudo parece bagunçado novamente. Há poeira nos cantos, as superfícies têm marcas, o banheiro cheira estranho e a cozinha nunca parece completamente brilhante. Isso não é porque você não faz o suficiente, mas porque há uma maneira mais inteligente de fazer isso. Nos hotéis japoneses, a limpeza é estudada e aperfeiçoada. Cada movimento é projetado para economizar tempo e maximizar a eficácia. Usam técnicas específicas, materiais adequados e uma ordem precisa para garantir que o trabalho não só seja bem feito, mas também se mantenha. Não se trata de limpar mais, mas de limpar melhor. Hoje vou compartilhar com você 10 dos melhores truques usados pelos profissionais de limpeza no Japão. São segredos que fazem um quarto de hotel ficar perfeito em minutos e que, aplicados na sua casa, podem transformar completamente a forma como você vê a limpeza. Se você já sonhou em ter uma casa que pareça impecável sem se matar de trabalhar, este vídeo é para você. Anote, porque depois disso, você nunca mais vai limpar da mesma maneira. O método da gravidade. Imagine que você acabou de varrer e passar o pano no chão da sua casa. Tudo parece limpo, brilhante. Mas então você decide limpar as prateleiras, os ventiladores de teto ou as molduras das janelas. Sem perceber, a poeira acumulada cai diretamente sobre o chão que você acabou de deixar impecável. Em segundos, seu trabalho é arruinado e parece que você nunca limpou. Esse é um erro comum que muitas pessoas cometem sem perceber e que os hotéis japoneses jamais permitiriam. O método da gravidade é uma regra de ouro na limpeza profissional. No Japão, a limpeza sempre começa pelos pontos mais altos e vai descendo progressivamente. Primeiro, limpam-se os ventiladores de teto, as lâmpadas pendentes, as prateleiras superiores e as molduras das portas. Depois, passam-se para os móveis de altura média, como mesas, escrivaninhas e prateleiras intermediárias. E só no final varrem e passam o pano no chão. Por que é tão importante seguir essa ordem? Porque a poeira e a sujeira não desaparecem por arte de magia. Quando você limpa uma superfície, as partículas de poeira flutuam no ar e, aos poucos, acabam se depositando nas áreas inferiores. Se você limpa o chão antes dos móveis, está se condenando a limpar 2 vezes. Os hotéis japoneses aplicam essa técnica de forma quase obsessiva. A equipe de limpeza segue um protocolo rigoroso, onde cada movimento é projetado para evitar a contaminação cruzada da sujeira. Por exemplo, ao limpar os ventiladores de teto, eles nunca usam um espanador, pois isso apenas espalha a poeira no ar. Em vez disso, usam panos de microfibra ligeiramente umedecidos para capturar a poeira sem levantá-la. Outro detalhe importante é que nunca sacodem os objetos sobre uma superfície limpa. Em vez disso, retiram todos os itens de uma prateleira ou mesa antes de limpá-la e os sacodem longe da área que acabaram de higienizar. Assim, evitam que a poeira volte a cair sobre a superfície recém-limpa. Esse método não só torna a limpeza mais eficiente, mas também mais rápida. Se você segue uma ordem lógica baseada na gravidade, elimina a necessidade de repetir o trabalho. Além disso, mantém o ambiente mais saudável, pois reduz a quantidade de poeira que fica flutuando no ar e que você poderia inalar sem perceber. Da próxima vez que limpar, lembre-se disso. Comece do topo e termine no chão. Você notará que não só sua casa parece mais limpa, mas que o esforço que você investe na limpeza parece mais produtivo. É uma pequena mudança na sua rotina, mas com um impacto enorme nos resultados. O pano nas esquinas. Se você já varreu um cômodo, e no final do processo, notou pequenas acumulações de poeira e sujeira nas esquinas ou ao longo das bordas das paredes, você não está sozinha. É um problema comum que parece não ter solução. Pelo menos se você continuar usando uma vassoura.
As vassouras e os panos, por mais eficientes que sejam em espaços abertos, têm um defeito importante: não alcançam bem as esquinas. Em vez de eliminar a sujeira, muitas vezes apenas a empurram para as bordas, deixando-a presa em lugares difíceis de alcançar. Os hotéis japoneses aperfeiçoaram a limpeza desses pontos problemáticos com uma técnica simples, mas incrivelmente eficaz: o pano nas esquinas. Em vez de usar uma vassoura ou até mesmo um aspirador de pó, os profissionais de limpeza utilizam um pano úmido enrolado ao redor de uma espátula, régua ou qualquer objeto plano e fino. Isso permite alcançar cada canto com precisão e capturar toda a sujeira sem deixar resíduos. Por que funciona melhor que uma vassoura ou um pano? Primeiro, porque o pano úmido não só coleta a poeira, mas também captura restos de cabelo, fiapos e partículas pequenas que, de outra forma, ficariam presas nas bordas do chão. Segundo, porque permite aplicar pressão nas áreas difíceis, como as uniões entre o chão e a parede, onde a sujeira tende a se acumular com o tempo. Nos hotéis japoneses, essa técnica é fundamental na limpeza de quartos, banheiros e corredores. Imagine um hotel de luxo. Cada canto do quarto parece impecável, sem vestígios de poeira nas esquinas. Não é por acaso, é método. Todos os dias, a equipe de limpeza se certifica de passar por todos os cantos com um pano úmido antes de terminar a limpeza do chão. Se você quer aplicar essa técnica em casa, o único que você precisa é de um pano de microfibra, um pouco de água com detergente suave e um objeto fino e rígido para envolvê-lo. Passe o pano por todos os cantos e bordas das paredes, aplicando uma leve pressão. Você vai perceber que captura muito mais poeira do que imaginava, mesmo depois de ter varrido ou aspirado. Faça o teste em sua casa agora mesmo. Pegue um pano úmido, passe-o por um canto e veja quanta sujeira se acumula. Você vai se surpreender ao ver o que uma simples vassoura nunca consegue eliminar. Com esse truque japonês, você não só conseguirá uma limpeza mais profunda, mas também evitará que a poeira e a sujeira se acumulem com o tempo, fazendo com que sua casa se mantenha limpa por mais tempo com menos esforço. 3. O truque do futon para as camas. Arrumar a cama é uma dessas tarefas que muitas pessoas fazem automaticamente. Esticar os lençóis, arrumar os travesseiros e pronto. Mas, se alguma vez você se perguntou por que as camas dos hotéis japoneses sempre parecem tão frescas, impecáveis e sem maus odores, há um segredo que talvez você nunca tenha considerado: o truque do futon. No Japão, a tradição do futon moldou a forma como se entende o descanso e a limpeza das camas. Diferente dos colchões ocidentais, os futons japoneses são dobrados e guardados todos os dias, permitindo que o ar circule e evitando a acumulação de umidade. Mas esse princípio não se limita apenas aos futons. Nos hotéis japoneses, os profissionais de limpeza aplicam a mesma técnica com colchões comuns, levantando-os levemente ou até enrolando-os antes de colocar os lençóis. Por que eles fazem isso? Porque um colchão que nunca é arejado se torna o ambiente perfeito para a umidade, os ácaros e as bactérias. Toda noite, enquanto dormimos, nosso corpo libera calor e suor, que passam pelos lençóis e ficam presos no colchão. Se você simplesmente esticar os lençóis sem dar uma respirada no colchão, toda essa umidade continua se acumulando dia após dia, criando um ambiente propício para maus odores e alérgenos. Nos hotéis japoneses, a limpeza das camas é um processo preciso e calculado. Antes de colocar lençóis novos, a equipe levanta o colchão em um ângulo de pelo menos 30 a 45 graus e o deixa assim por alguns minutos para que o ar circule por baixo. Em alguns casos, se o colchão for flexível o suficiente, eles o enrolam levemente a partir de uma extremidade para forçar a saída da umidade presa. Esse passo é fundamental para garantir que a cama não só pareça impecável, mas também se sinta mais fresca e saudável. Outra técnica que eles aplicam é expor o colchão ao sol sempre que possível. No Japão, é comum ver futons pendurados em varandas para que os raios solares eliminem a umidade e os ácaros de maneira natural. Embora isso nem sempre seja prático com colchões grandes, você pode aplicar um princípio semelhante simplesmente abrindo as janelas e permitindo que a luz e o ar circulem no quarto antes de fazer a cama. Se você quer tentar esse truque em casa, aqui vai um pequeno experimento. Antes de fazer a cama amanhã, levante o colchão levemente e deixe-o assim por alguns minutos. Depois, ao colocar os lençóis, você notará uma diferença na frescura do ambiente. Se também puder abrir uma janela para deixar o ar fresco entrar, muito melhor. Faça isso todos os dias e verá como sua cama vai se sentir mais limpa e sem odores, sem precisar trocar o colchão ou comprar produtos caros. Lembre-se, a limpeza não é só o que se vê, mas também o que se sente.
Com esse pequeno ajuste na sua rotina, você transformará completamente a higiene da sua cama, assim como fazem nos hotéis japoneses mais exclusivos. 4. O banho seco antes do úmido. Limpar o banheiro parece uma tarefa simples. Você pega um balde com água e produtos de limpeza, molha as superfícies e começa a esfregar. Mas, se alguma vez você percebeu que, em vez de ficar impecável, a sujeira parece ficar mais pegajosa e difícil de remover, há uma razão. E o erro está em começar com água. Nos hotéis japoneses, onde a limpeza é quase uma ciência exata, jamais limpam o banheiro molhando-o diretamente. Antes de usar qualquer produto líquido, fazem uma limpeza seca com um pano de microfibra para remover a poeira, os cabelos e qualquer outra sujeira solta. Por que isso é tão importante? Porque, quando você combina água com poeira, cabelos e resíduos de sabão, o que você consegue é uma pasta pegajosa que se adere às superfícies em vez de desaparecer. Em vez de limpar, você acaba espalhando mais a sujeira. Pense na última vez que tentou limpar um espelho ou uma pia cheia de poeira com um pano úmido. Você percebeu como se formavam manchas cinzas e linhas de sujeira que pareciam impossíveis de remover? Isso acontece porque a água age como cola quando entra em contato com partículas secas. Nos hotéis japoneses, esse problema não existe porque eles aplicam a técnica do banho seco antes do úmido. Primeiro, eles passam um pano seco ou levemente umedecido para recolher toda a poeira e os cabelos soltos, garantindo que a superfície fique completamente livre de resíduos grandes antes de aplicar qualquer produto de limpeza. Isso inclui a pia, as bordas do vaso sanitário, as prateleiras e até as paredes do chuveiro. Só depois dessa limpeza prévia, eles usam produtos desinfetantes líquidos para eliminar bactérias e manchas. Outra vantagem desse método é que ele evita que os resíduos de cabelo acabem entupindo os ralos. Quando o cabelo entra em contato com a água e produtos com sabão, torna-se mais difícil de eliminar, grudando nas superfícies e se acumulando nos canos. Nos hotéis japoneses, esse problema é resolvido ao recolher primeiro todos os cabelos a seco e descartá-los antes de começar a limpeza com água. Se você quiser aplicar esse truque em casa, experimente da próxima vez que limpar seu banheiro. Antes de molhar qualquer superfície, passe um pano seco de microfibra por todos os cantos, especialmente onde acumula pó e cabelo. Em seguida, use um limpador líquido e termine com um pano limpo para secar. Você notará que as superfícies ficam mais brilhantes e limpas com muito menos esforço. Com essa simples mudança na sua rotina de limpeza, você evitará aquele efeito incômodo de sujeira pegajosa e fará com que seu banheiro fique tão impecável quanto o de um hotel de luxo no Japão. 5. O vinagre e a mágica do filme plástico. Manchas de calcário e restos de sabão nas torneiras, vidros e outras superfícies do banheiro podem se tornar uma dor de cabeça. Você pode esfregar com esponjas, tentar produtos caros ou até raspar com ferramentas, mas muitas vezes nada parece funcionar totalmente. E se funcionar, o esforço é enorme. É aqui que entra em cena uma das técnicas mais surpreendentes usadas nos hotéis japoneses: amolecer a sujeira em vez de lutar contra ela. Em vez de gastar energia esfregando e raspando, eles usam um truque simples e eficaz que transforma a limpeza em um processo quase sem esforço: o vinagre e a mágica do filme plástico. O princípio por trás desse método é simples: as manchas de calcário e os resíduos de sabão não desaparecem porque estão muito grudados na superfície. Mas, em vez de tentar arrancá-los com força, o que os melhores hotéis japoneses fazem é deixá-los agir com vinagre antes de limpar. Veja como eles fazem. Primeiro, molham um pedaço de papel toalha ou um pano com vinagre branco e colocam sobre a mancha. Depois, para garantir que o vinagre não evapore muito rápido e possa penetrar bem na sujeira, eles envolvem a área com filme plástico ou pressionam bem com um pouco de fita adesiva. Deixam agir de 15 a 30 minutos. Durante esse tempo, o vinagre dissolve os depósitos minerais e os resíduos de sabão, fazendo com que a sujeira perca sua rigidez e se desprenda facilmente. Depois, basta retirar o papel, passar um pano úmido e limpar sem esforço. Esse truque é usado nas torneiras do banheiro e da cozinha, mas também em divisórias de vidro com manchas brancas de calcário, em pias de aço inoxidável e até em chuveiros onde se acumulam restos de sabão. Nos hotéis japoneses, essa técnica garante que cada superfície fique brilhante sem a necessidade de usar produtos abrasivos nem perder tempo esfregando com força. Se você quiser testar em casa, faça este pequeno experimento. Pegue uma torneira com manchas de calcário, envolva-a com papel toalha embebido em vinagre, cubra com filme plástico e espere 20 minutos. Depois, retire e limpe com um pano úmido.
Você verá como as manchas desaparecem sem nenhum esforço. Esse método não é apenas mais eficaz do que esfregar, mas também protege as superfícies, evitando riscos ou desgaste pelo uso de produtos agressivos. Por isso, nos hotéis japoneses, onde a limpeza deve ser impecável, mas também cuidadosa com os materiais, o vinagre e o filme plástico são aliados indispensáveis. Faça o teste em casa e se surpreenda com os resultados. O que antes parecia impossível de limpar, agora desaparecerá quase sozinho. 6. Os sapatos, o pior inimigo da limpeza. Certamente você já passou horas limpando o chão de sua casa, apenas para perceber que em questão de minutos ele volta a se sujar. Não importa o quanto você varra, passe o mopo ou passe o aspirador. Manchas, poeira e sujeira sempre retornam. Mas você já parou para pensar de onde vem toda essa sujeira? No Japão, esse problema praticamente não existe, e não é magia, é lógica. 80% da sujeira que chega à sua casa entra grudada nos sapatos. Não é a poeira que flutua no ar nem a que os móveis geram. É a que você mesma carrega toda vez que atravessa a porta com o mesmo calçado que usou na rua. Por isso, nos hotéis e lares japoneses, ninguém entra com sapatos do exterior. Pode parecer uma simples tradição cultural, mas na realidade é um sistema infalível para manter os pisos limpos com menos esforço. Pense nisso. Na rua você pisa em terra, gordura, lixo, bactérias, restos de comida, óleos de carros e até substâncias que você nem imagina. Tudo isso fica preso na sola dos seus sapatos. Se você entrar com eles em casa, basicamente está espalhando essa sujeira por todo o chão, tapetes e até móveis. Por mais que limpe, se continuar usando sapatos dentro de casa, será uma batalha perdida. No Japão, a solução é simples e eficaz. Ao entrar em casa, os sapatos ficam na entrada e são trocados por pantufas ou sapatos exclusivos para o interior. Nos hotéis de luxo, esse mesmo princípio é aplicado rigorosamente para garantir quartos impecáveis. Se você não quer andar descalça, pode ter um par de sapatos confortáveis só para casa. O importante é que eles nunca toquem a rua. Você notará como, com essa simples mudança, o piso se mantém limpo por muito mais tempo e o esforço de limpeza diminui drasticamente. Para implementar isso em sua casa, você pode fazer o seguinte: coloque um sapateiro ou uma bandeja para sapatos perto da porta. Assim será mais fácil lembrar do hábito. Tenha à mão um par de pantufas ou sapatos confortáveis exclusivos para o interior. Se estiverem à vista, será mais fácil adotar isso como rotina. Se receber visitas, ofereça pantufas ou peça educadamente que retirem os sapatos. Você pode explicar que é por questões de higiene e limpeza. Essa pequena mudança na sua rotina fará com que sua casa se mantenha muito mais limpa sem precisar varrer e esfregar constantemente. Os hotéis japoneses aperfeiçoaram esse sistema por décadas, e se você aplicar em casa, notará uma diferença impressionante. A limpeza começa pela entrada. Se você evitar que a sujeira entre, vai limpar menos e sua casa parecerá impecável com menos esforço. O truque da toalha dupla no chão. Você passou o mop no chão e, quando finalmente secou, notou que ficaram marcas, resíduos de água ou aquela sensação de que não está realmente impecável. Você esfregou com o maior esforço possível, mas o piso ainda não parece novo. Nos hotéis japoneses, onde a limpeza é uma obsessão e os pisos devem estar sempre perfeitos, sabem que um único mop não é suficiente. Por isso, aplicam uma técnica que garante um acabamento impecável: a toalha dupla no chão. O problema do mop é que, embora limpe, também deixa resíduos de umidade e partículas de sujeira que nem sempre desaparecem completamente. A água por si só não é sinônimo de limpeza. Se o mop está muito molhado, deixa poças que, ao secar, deixam manchas. Se está muito seco, apenas espalha a sujeira sem realmente prendê-la. A solução que os hotéis japoneses usam é simples, mas eficaz. Primeiro passam um pano úmido para limpar e depois outro seco para remover qualquer resíduo e deixar o chão completamente impecável. O processo é fácil de replicar em casa. Primeiro, use um mop ou pano bem torcido com água e o produto de limpeza de sua preferência. Passe-o no chão como sempre. Mas aqui vem o truque: em vez de deixar secar sozinho, imediatamente passe uma toalha seca por cima, absorvendo o excesso de umidade e removendo qualquer resíduo de sujeira que tenha ficado. Esse método tem várias vantagens. Primeiro, evita marcas de água, especialmente em pisos de madeira ou cerâmica brilhante. Segundo, remove partículas de pó que podem ficar presas na umidade, fazendo com que o piso dure mais tempo limpo. E, terceiro,
faz com que o piso seque mais rápido, evitando que a umidade acumulada gere odores ou manchas. Se algum dia se perguntou como os pisos dos hotéis de luxo sempre parecem impecáveis, este é um dos seus segredos. Não basta passar o mopo uma vez e esperar que ele faça todo o trabalho. O toque final com uma toalha seca faz a diferença entre um piso limpo e um piso realmente impecável. Experimente em sua casa. Depois de esfregar como sempre, passe uma toalha seca e veja a diferença. Você ficará surpreso com a quantidade de sujeira que ainda estava lá e notará como seu piso ficará mais brilhante e profissional. Os pequenos detalhes na limpeza podem transformar completamente a aparência de uma casa. Este é um daqueles truques simples que, uma vez aplicados, você não vai querer voltar atrás. A regra dos 5 minutos. Se você já passou horas limpando, organizando e reorganizando sua casa, apenas para perceber que ainda há mais o que fazer, talvez tenha se encontrado presa no mesmo ciclo interminável. Porque parece que sempre há algo mais para limpar. A resposta está no excesso de objetos. No Japão, onde a limpeza é tão meticulosa que se tornou uma disciplina, existe uma regra rígida que muda completamente a forma como você aborda a limpeza. Essa regra é: nenhum espaço pode levar mais de 5 minutos para ser limpo. Como eles conseguem isso? Não é magia nem truques complicados. É tudo sobre eliminar o desnecessário. Cada funcionário de limpeza nos hotéis japoneses segue essa regra, o que implica que os espaços não devem ter muitos objetos, móveis ou coisas que complicam a tarefa. Você já percebeu quantos objetos inúteis acumula ao longo do tempo? Aquela mesa cheia de papéis, a estante abarrotada de lembranças ou os adornos sobre a prateleira. Quando sua casa está cheia de coisas, limpar se torna uma tarefa monumental. Os objetos em cada superfície se tornam obstáculos, que não só acumulam pó, mas também retardam o processo de limpeza. Nos hotéis japoneses, sabem que menos é mais. Ao manter as superfícies limpas, você pode limpar muito mais rápido e de maneira mais eficaz. A chave para essa abordagem é simples: eliminar tudo o que não é necessário. Se não é algo que você usa regularmente, se não é um objeto essencial, se não tem uma função importante, então, por que deixá-lo? Em vez de passar horas limpando uma mesa cheia de coisas, simplesmente certifique-se de que só haja o que realmente precisa e usa. Isso não só reduzirá o tempo de limpeza, mas também fará com que seu espaço pareça muito mais organizado e harmonioso. Implementar essa regra em sua casa é fácil. Dedique alguns minutos toda semana para fazer uma limpeza profunda e se livrar de objetos que você não precisa mais. Se algo não é usado, não tem um propósito claro ou não traz alegria, simplesmente elimine-o. Cada vez que limpar uma superfície, faça isso com a mentalidade de que ela deve ficar limpa em menos de 5 minutos. Este enfoque não só reduz o tempo de limpeza, mas também ajudará a manter sua casa mais organizada de forma constante. Imagine poder fazer uma limpeza em apenas alguns minutos, sem a sensação de que sempre falta algo. Os hotéis japoneses são especialistas nesse tipo de organização e aperfeiçoaram a regra dos 5 minutos para garantir que cada quarto esteja limpo, arrumado e pronto, independentemente de quantos quartos eles precisem atender. Ao adotar essa mentalidade em sua casa, você verá como a limpeza se torna uma tarefa mais rápida, eficiente e menos estressante. E o melhor de tudo, seu espaço ficará mais leve, arejado e muito mais agradável. O ventilador antes do perfume. É tentador, não é? Lutar contra odores desagradáveis na casa com ambientadores ou sprays perfumados, na esperança de que essa fragrância cubra os outros cheiros. Mas aqui está a verdade que muitas vezes não consideramos: os ambientadores só mascaram os odores, não os eliminam. Além disso, esses aromas artificiais nem sempre são bem aceitos por todos os membros da família ou pelos seus convidados. Nos hotéis japoneses, a limpeza não se trata apenas de ter tudo visualmente limpo, mas de garantir que o ambiente seja agradável em todos os aspectos. E para isso, o truque não é recorrer ao perfume ou ambientador imediatamente, mas sim o contrário: ventilar o espaço. Imagine entrar em um quarto de hotel e o ar ser fresco, puro, sem odores estranhos ou artificiais. Isso não acontece por acaso, mas sim por tempo e técnica. Os hotéis japoneses sempre abrem as janelas ou ativam os ventiladores para que o ar circule. Esse simples passo permite que odores indesejados, como o de umidade, comida ou cigarro, se dissipem rapidamente. Alguns minutos de ar fresco não apenas eliminam os odores, mas também renovam o ambiente, tornando-o mais fresco e saudável. Por quê?
Porque o ar fresco tem a capacidade de diluir e dispersar as partículas que causam os maus odores. Ao contrário dos ambientadores, que frequentemente apenas cobrem o odor por um curto período de tempo, o ar limpo realmente limpa o ar e permite que qualquer cheiro residual desapareça naturalmente. Agora, isso não significa que você deva abrir mão dos ambientadores se gosta deles. Mas antes de borrifar fragrâncias artificiais, tente ventilar bem o espaço primeiro. Abra uma janela, ligue um ventilador ou, se possível, deixe o ar circular por alguns minutos. Em alguns casos, isso será o suficiente para refrescar o ambiente e eliminar o mau cheiro, sem precisar recorrer a produtos químicos que, às vezes, acabam piorando a situação. Esse truque também é perfeito para manter os armários ou qualquer espaço fechado frescos. Os hotéis japoneses utilizam a circulação de ar não só para eliminar odores, mas também para evitar que os espaços fiquem úmidos ou estagnados, o que pode gerar maus odores em primeiro lugar. Se pensar bem, ventilar o espaço é o primeiro passo para uma limpeza mais eficaz, natural e saudável. Só depois de ter renovado o ar, se desejar, você pode usar um pouco de perfume ou ambientador para dar o toque final, mas sabendo que já não está mascarando um problema, e sim simplesmente adicionando uma fragrância agradável. Da próxima vez que enfrentar um odor desagradável em casa, faça a maneira japonesa. Primeiro areje o ambiente, deixe o espaço respirar e só depois decida se precisa cobrir algo. Você ficará surpreso com a eficácia desse simples passo. O pano úmido na entrada. Uma das partes mais difíceis de manter a limpeza em casa é controlar a sujeira que entra do lado de fora. Sempre que alguém abre a porta e entra com seus sapatos, parece que está trazendo toda a poeira, sujeira e restos do exterior diretamente para dentro de casa. Corredores, pisos, carpetes, vão se sujando mesmo quando limpamos regularmente. Mas os hotéis japoneses têm um truque incrível para combater essa invasão de sujeira logo na entrada. Antes de passar o mopo ou varrer, eles colocam um pano úmido na entrada. Esse pano não está ali por acaso. Ele é estrategicamente colocado para eliminar a sujeira antes que se espalhe por toda a casa. Como funciona? Muito simples. O pano está impregnado com desinfetante ou um limpador adequado, e é colocado justamente na entrada, onde todos que entram na casa precisam pisá-lo. Ao caminhar sobre ele, a sujeira que trazem consigo é transferida diretamente para o pano, evitando que se espalhe pelo chão ou pelo resto da casa. Dessa forma, a sujeira é eliminada imediatamente, e você só precisa se preocupar com um pano que é fácil de lavar e reutilizar. Esse é um truque simples, mas extremamente eficaz. Ao colocar um pano úmido na entrada, você cria uma primeira linha de defesa contra a poeira, terra e sujeira que vem de fora. O melhor de tudo é que você não precisa ficar limpando constantemente toda a casa, pois esse passo age como um filtro para a sujeira desde o momento em que alguém cruza a porta. Você pode fazer o mesmo em sua casa, utilizando um pano de microfibra ou qualquer tecido absorvente, umedecendo com desinfetante ou uma mistura de água com vinagre para eliminar bactérias. O truque está no fato de que, sempre que alguém entrar em sua casa, o pano captura a sujeira antes que tenha a chance de se espalhar. Não só é prático, mas também muito fácil de implementar. Se você tem crianças pequenas ou animais de estimação, esse truque é ainda mais útil, pois impede que as marcas de terra cheguem aos tapetes ou superfícies mais delicadas. Além disso, sendo algo tão simples, não leva tempo adicional, mas faz uma grande diferença na limpeza geral da casa.